Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua e essa palavra é uma metanoia, é uma palavra de mudança de atitude, mudança de rumo. E eu queria começar ela, meus queridos irmãos, falando sobre aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, aquilo que Deus tem trazido à existência nas nossas vidas, para que a gente tome um posicionamento ético e coerente diante das coisas. Eu tenho visto e ouvido muitas situações que nos levam a um entendimento, é uma decisão de firmarmos-nos na palavra. A palavra de hoje nós vamos ler no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos começar por essa palavra, que diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Meus queridos irmãos, se nós pegarmos a primeira parte desse versículo, que é toda boa dádiva. O que é uma boa dádiva? Uma boa dádiva, meus queridos irmãos, é uma coisa boa que você recebeu. É uma coisa que é legal, é interessante, é possível que haja um crescimento através disso que você recebeu. Essa é a boa dádiva de Deus para as nossas vidas. O que é um dom? Um dom é algo que Deus nos dá. Então, um dom. Nós temos 5 dons ministeriais. Nós temos o dom de mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Esses são dons ministeriais. Por que o nome deles é dons ministeriais? É porque eles são para o crescimento e o fortalecimento da igreja. Tem um homem, um ser, que tem o dom apostólico, o chamado apostólico, que ele vai fundar igrejas, ele vai... Os 4 ministérios, mestre, pastor, evangelista e profetas, estão no dom apostólico. Nós temos visto aqui na nossa região, sobretudo no Brasil e na nossa região, pessoas indo a Israel e dizendo que lá foram ungidos apóstolos. Nós temos o melhor exemplo de apóstolo que nós temos. Veja bem, nós temos os apóstolos do Cordeiro. Essa classe de apóstolos, ela não existe mais. Só foram 12. Na realidade, 13 mais um morreu, antes de concluir o chamado ministerial. E então, o que acontece? Dentro dessa oportunidade, o mestre é aquele que consegue entrar na intimidade de Deus para buscar tesouros. Ele tem o dom de ensino. O mestre tem o dom de ensino. Um mestre, ele chega e ensina com maestria a palavra de Deus. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. É aquele homem que está sempre preocupado, ele cura as feridas, ele traz para perto o dom
né, de pastoreio, ele é muito interessante. Ele usa alguns instrumentos. Quais são os instrumentos que é usado pelo pastor? Ele tem uma vara e ele tem um cajado. As pessoas às vezes desconhecem para que serve esses dois instrumentos que Deus colocou na mão do pastor, no pastoreio. Aquele cajado, que é o que tem aquela curvinha na parte de cima, ele serve para quê? Ele serve para buscar a ovelhinha que está lá perto do buraco. O pastor não precisa ir na beira do abismo. A ovelhinha está lá na prostituição, o pastor não precisa ir para a prostituição para trazer a ovelha de volta. Ele estica o braço e pega com o cajado, que tem aquela curvinha, pelo pescocinho da ovelha e traz para cá, para perto, para que não haja risco dele se extraviar, e nem da ovelha. O outro instrumento que Deus deu ao pastor é a vara. Aí as pessoas confundem uma coisa, acham que a vara é para a ovelha. Não é. O pastor abraça suas ovelhas e bate com a vara, que